Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O melhor e mais importante videocast sobre política da TV brasileira e da internet. Hoje fazendo um programa totalmente especial. Não porque os convidados sejam tão especiais assim, mas porque o programa é especial, porque é a semana do meu aniversário, então tem que ser especial mesmo. Calor pra caramba, a gente tá tudo que sem terno, porque o ar-condicionado do Rafael aqui é na base do Pix, então a gente tem que tomar cuidado com ele, porque fica caro. E a gente resolveu fazer um programa para falar sobre política, mas por outro ângulo agora. Você está acostumado a toda semana receber aqui um deputado, vereador, alguém que atua no meio político, mas hoje nós vamos falar sobre a cobertura do meio político, os bastidores, aquele papel que os jornalistas fazem para nos entregar as informações que nós precisamos. E são dois amigos, vou dizer assim, porque os caras me incomodam quase toda semana para a gente bater papo sobre política e estão fazendo um trabalho aí já há bastante tempo. E vamos mostrar as dificuldades do processo, né? Porque a gente acha, às vezes, que o jornalista é tudo rico, famoso, e ganha muito dinheiro, e as fontes batem na porta para dar entrevista. E vocês vão ver que não é bem assim. Hoje eu estou recebendo aqui dois companheiros, né? O Francisco Costa e o Domingos Kettleby. O nome do cara é invocado. Senhores, muito obrigado por aceitarem o convite. E só fazendo aqui um parêntese, é a primeira vez que eles estão numa posição contrária, porque geralmente eles são entrevistadores, né? Hoje vão ser entrevistados. Então sejam bem-vindos. Obrigado, Marinho, mas no meio do programa a gente investe, né? Eu começo a te entrevistar. Você vai, É? você vai A gente transforma isso num bate-papo. Os caras né? querem roubar até o meu programa hoje, olha isso. De preferência. Senhores, vamos lá então. Geralmente as pessoas recebem as notícias, né? Recebem ali as informações que vocês publicam nas colunas de vocês, as entrevistas, as matérias, mas não tem muita ideia de como é que funciona o processo para conseguir isso, né? Como é que é o trabalho hoje do jornalista que cobre política, que já é um meio difícil, de uma galera complicada, e que vive na correria, né? Porque se tem um ambiente que é insalubre e instável, é o da política e o do jornalismo político. Como é que vocês fazem esse trabalho? Tem algumas formas, Marinho. Não é de um único jeito, né? Aquelas matérias mais positivas, a própria assessoria do político vem atrás da gente, entregar. A gente também recebe da mesma forma quando é um rival querendo comprometer o próprio político, o adversário. E tem a rádio, né, que a gente fala, que é ligar mesmo e conversar, e às vezes num bate-papo com a fonte chega uma notícia, uma informação mais quente, que ainda ninguém sabe. O off na política é muito importante, muita gente conversa com a gente sem dar o nome, né, pedindo um anonimato, mas dá informações muito boas, e a partir dessa informação a gente desmembra e vai atrás de outras, e vai emendando, e vão saindo. E as visitas mesmo, a gente visita o político, conversa no tete-a-tete ou por telefone, que são hoje as formas que nós temos de apurar essas questões. O Domingos está fazendo muito essa parte, né, de visita hoje no Mais Goiás. Hoje nós trabalhamos. Pode fazer o jabazinho aqui? Faz, ué. Depois tem que fazer o jabá do meu programa, tá? Fala assim, estivemos no programa do Marcos Marinho e tal. Vamos trocar o jabá aí, pronto. Nós trabalhamos no Mais Goiás, eu também trabalho no Jornal Hoje. Também tem um podcast, né? Mas não vou falar desse aqui, não. Concorrente. E vou deixar o Domingos aqui completar, porque eu estava falando nessa parte de fazer a visita. Ele tem feito as visitas do Mais Goiás aos políticos, tem tido esse contato diário e direto. É porque a parte daquela premissa que a reportagem está na rua, né? O lugar do repórter ali está na rua. E isso é importante. A gente, com a pandemia para cá, né, Francisco? Deu uma flexibilizada nisso. Deu uma flexibilizada. As redações ficaram cada vez mais híbridas, né? E aí tem muito também das transmissões ao vivo, né? Facilitou muito para você cobrir. Mas é importante que a gente também esteja nesses ambientes em loco, né? Presencial, como a gente está aqui, conversando olho no olho com a fonte, né? Recebendo. Porque isso, às vezes a gente não consegue... Às vezes a pessoa, o repórter que está cobrindo por uma transmissão, não vê ali o sentimento ali daquele momento e não consegue captar momentos que são invisíveis ali, né? Pro on ali que foi captado pela câmera. Então é importante isso, é importante nós estarmos... E a fonte, ela te vê e começa a ligar quem fez a matéria à pessoa. Próxima vez, então, que você liga para um político, para um personagem aí, que talvez você assessore, Marinho, o próprio político já vê lá, Francisco, vou atender. Essa relação isso cria uma certa, não vou dizer amizade, mas uma certa aproximação.
Então, a gente sabe que essa relação de proximidade aí com os políticos vai fomentando a credibilidade, né, do relacionamento. Porque, vamos falar a verdade, tem jornalista que é meio malandro, meio maloqueiro. Vai lá, faz um recorte, dá uma manipulada na fala. E isso, para o ator político, é perigosíssimo, né? E essa construção de relacionamento, de confiança, de credibilidade, a gente pode perceber claramente em Brasília, né? Que tem um pessoal lá da Globo News, da Globo, que fala mesmo com os tops e sempre são procurados para dar aquela notícia na primazia ali. Como é que vocês percebem essa dinâmica aqui em Goiânia? O político goiano, ele também tem essa construção? O político goiano, ele é diferente, vamos dizer assim, do político, sei lá, de São Paulo, do Rio? Porque a gente tem algumas coisas bem peculiares dessa cultura, né, gente? Não, é a mesma coisa. Eu vou aproveitar até o que o Domingos falava, dessa questão da importância, né, do jornalista estar na rua. Infelizmente, hoje em dia, e até com a pós-pandemia, a gente não consegue fazer isso o tempo todo. E com a velocidade da notícia, trabalhando em site, a gente também não consegue fazer isso o tempo todo. A notícia sai muito rápido. Mas, com o tempo, a experiência, com o contato que você construiu ao longo dos anos, você consegue reduzir um pouco esses ruídos. Esse mesmo político que você precisaria conversar pessoalmente, por telefone você já consegue também. Já tendo essa experiência, né? Já tendo esse contato prévio. Mas para construir essa confiança, você falou na pergunta, tem esse prazo. Não é rápido, demora. Construir fonte é uma coisa que demora. É por isso que a gente, durante a faculdade, os professores sempre falavam, não, faz estágio. Para você já sair com pelo menos uma cartelinha de fonte, conhecendo as pessoas. Porque os políticos são desconfiados, porque realmente é isso que acontece. Via de regra, eles são eleitos e começam a trabalhar a partir do começo do mandato para a próxima eleição. Então, eles escolhem com quem querem falar, eles têm as preocupações deles, de como a matéria vai sair, do recorte. E tem que ter essa confiança da fonte. A fonte tem que ser responsável até para, eu vou falar entre aspas, bater, mas não é bater, porque a gente só informa. Se a pessoa fez merda, pode falar palavrão? Pode, desculpa. falou, tá pronto. Depois vocês dão um bip, por favor. Se a pessoa fez alguma coisa errada e você vai reportar, é claro que é negativo. Não tem como reportar positivo uma coisa errada. Não, que a até pessoa porque fez. também, né, como já foi dito da nossa história, falar bem é assessoria de imprensa, não é jornalismo. Exatamente. Se for só pra falar bem, vai. Você contrata assessoria de imprensa. Exatamente. A gente está aqui para reportar. E se a pessoa que a pessoa fez foi errado, vai sair negativo. Mas se você fizer com responsabilidade, a fonte não se ofende. Eu, por exemplo, isso aqui agora eu vou me gabar aqui. Eu, em mais de 13 anos, eu nunca tomei nenhum processo. Porque eu sempre fui muito responsável em todas as matérias. Nem ameaça? Ameaça, mas ameaça não da fonte, né? Ameaça das Do entorno, pessoas, né? Do entorno. Geralmente a fonte não faz muita ameaça, mas o entorno ali sim. faz. A claque, os puxa-sacos do camarada. Daí tem as eleições passadas aí, eu tive vídeo de carro quebrado, eu fui cercado na rua, já recebi Você foi ameaça. exposto, né? Mas enfim. Você... Mas não foi a fonte. peraí. Agora a gente tem que frisar isso aqui. Porque, de fato, já há alguns anos, principalmente nos 4 últimos anos, né, do governo Bolsonaro, houve uma perseguição muito agressiva aos jornalistas. E vocês passaram por isso, vocês vivenciaram experiências desse tipo? Sempre foi uma coisa muito pesada, né? Mas foi acentuado. Isso não, assim, isso foi acentuado nos últimos 4, 5 anos. Não só nos últimos 4, 5 anos, né? Dos últimos 6 anos pra cá, sim. Meu perfil no Instagram hoje é fechado, por conta disso. Matéria que eu fiz, inclusive, não sei se eu estava no Mais Goiás, mas do dia pra noite, não fazia juízo de valor de nada, mas era uma matéria muito ligada a vínculo, a ideologização. Era a matéria... Foi inclusive aquela que originou aquele atentado naquela igreja de Congregação Cristã no Brasil, ano passado. Foi um caso que foi repercutido até internacionalmente. Eu entrevistei um membro dessa igreja, entrevistei outras pessoas, e todas elas falavam, olha, há um ofício aqui, dentro dessa... que os líderes estão... Eles falam que a gente não deve votar nos partidos vermelhos. E, enfim, esse é o tom, o caso foi repercutido internacionalmente. Do dia pra noite, houve, assim, uma enxurrada de comentários bem Impublicáveis. amorosos no meu perfil. Eu tive que fechar, né? Minha esposa ficou com muito medo. Mas, assim, tirando isso, acho que uma outra ali, um outro ponto. Mas eu abri um parênteses enorme aqui no... Um parênteses, eu também, nesse período, cheguei a receber... A partir de 2020 diminuiu, viu? Mas eu recebia muita mensagem inbox, ameaças.
Já recebi foto de gente com armas. Que isso? É. Caraca. Mas foi diminuindo. Eu não sei se não tem como não fazer juízo de valor, mas eu acho que a gestão ficou ruim num ponto que ficou difícil de defender e as pessoas defendiam de forma mais genérica e de reduzir as agressões também. Uhum. Eu acho maluco isso, porque há muitos anos eu atuo nessa área da política, eu sempre dou muita entrevista, rádio, jornal e tal. E é muito engraçado, cara, como na posição de entrevistado, né, que é o que vocês me colocam, inclusive, é tomando porrada dos dois lados, assim, sabe? É povo bravo comigo dos dois lados. Eu até queria deixar claro que, assim, os dois lados têm problema. Tem um lado que o problema é um pouco mais relacionado à violência. O outro lado é um pouco mais chato. Sim. Que é muito chato, É pegação no pé, né? É uma pregação o tempo todo. É uma coisa messiânica de não tem defeito. Sim. Agora não vou botar nome. O pessoal que defende o PT, eles tratam o Lula realmente, como o Palocci disse, aquela vez, uma figura messiânica, que o Lula não tem defeitos e aquela coisa chata, e você não pode falar nada. Uma coisa pedante até, que chega assim... E assim, você não pode falar nada também. Eles também são chatos. É porque o outro lado é um pouco mais agressivo. Uhum. O problema é... Mas assim, os dois são chatos. Sim. Mas um é um pouco mais agressivo. Não, eu lembro, eu participava muito do Papo Cabeça na Interativa, e eu morava ali perto da rádio, então eu ia a pé. E, cara, toda vez que eu ia pra rádio, quando eu voltava, a minha ex-esposa, você vai apanhar na rua uma hora ainda. Eu falei, o que é isso, gente? Não, você ainda vai apanhar na rua. Eu falei, credo, não é possível que eu já apanhar na rua. Que loucura é essa? Eu passei aperto. Ah, eu imagino. Foi em 2019, eu fui fazer uma cobertura, teve uma manifestação na PRF, e aquelas placas contra o Supremo, e fecha o Supremo. Aí eu perguntava para as pessoas, não, mas qual que é o objetivo dessa manifestação? E todo mundo. Aí chegou um momento, veio uma turma e me cercou. Para quem que você trabalha? O que você está perguntando? Você está fazendo fake news, né? Eu falei, Aí, não. cara, agora você me deu a oportunidade. Vamos lá. Outra coisa que foi muito imputada a vocês, jornalistas, né, nesse último... sei lá, esses últimos 5, 6 anos, principalmente, que é a questão da fake news, né? Que é um lance muito bizarro, porque a fake news depende de quem chama o outro de fake news, né? Se o cara não quer, tipo o Trump, tudo que ele não concorda é fake news. Sim. E ainda assim, definiu o que é fake news. de fato, o a fake era news da são pós-verdade, produzidos, né? É a era da pós-verdade, né? Como é que você faz jornalismo hoje, sabendo que você vai lá, faz seu trabalho, aí alguém vira, a depender do status dessa pessoa, ela fala, é fake news do jornalista, e o povo vai contra vocês. Como é que vocês lidam com isso? Não lido, né? Eu já tem muitos anos que eu ignoro comentários. Mesmo? Assim, se for para balizar o seu trabalho por comentário de rede social, você pode aposentar. Pode ir para outra profissão. Se você for balizar o seu trabalho nos comentários lá do portal que você trabalha. Mas esse tipo de insinuação que vocês estão propagando fake No news... começo incomodava profundamente, porque assim, a gente luta exatamente contra isso. Isso. A gente estudou e tem técnica para fazer jornalismo. Eu sei que hoje não precisa de diploma, mas você fica 4 anos estudando porque tem técnica para fazer. Não é só chegar e sair escrevendo num grupo de WhatsApp ou num blog que você é jornalista, apesar de todo mundo é jornalista. Né? Você que tá falando. Minha filha de 7 anos é jornalista. Não, brincadeira, gente. Eu defendo o curso superior. Mas no começo incomodava muito. Mas foi passando, porque eu estava ouvindo um canal, não sei se foi Meteoro Brasil, não sei se você conhece. Sim. E eles estavam comentando sobre o Monark. E eu sinto uma falta do Monark, porque eu acho o Monark uma figura extremamente carismática e perspicaz. Mas o que eles falavam é que o Monark afastou de tal forma da realidade, ele se distanciou tanto. Foi no dia que ele estava falando que ele não está preso porque a China e a Rússia não querem. Cara, na boa, ó. Você pode até considerar o cara, mas eu acho o Monark um ser desnecessário. E eu vou voltar a falar isso depois do intervalo. Ó, vou cortar o Francisco agora. Intervalo rápido aqui na PUC TV e no YouTube é VaptVupt. Olá, pessoas. Estamos de volta com Tá Fazendo o Que de hoje, batendo um papo aqui com 2 amigos jornalistas. Estão nos falando sobre um pouco dos bastidores, das dificuldades da profissão, principalmente na cobertura política, né? O Domingos e o Francisco. Faz uma dupla sertaneja aqui do Mais Goiás, inclusive. Antes de voltar na fala do Francisco, já que ele vai falar do Monark, lembrar você que quer anunciar aqui com a gente na PUC TV, tá aqui o telefone do Elias, bate um papo com ele e traz a sua marca para aparecer junto conosco e com as pessoas bacanas que vêm ao nosso programa. Vamos lá, justifique-se, senhor Francisco Costa, em relação ao Monark. Então, eu estava falando da questão do Monark e do afastamento da realidade, né? Que começou quando, no programa, o pessoal comentava dele falar que a China e a Rússia não queria que ele fosse preso. E eu sinto falta do Monark normal. Lá atrás, no Flow, antes dele falar aquela besteira
nazismo. Mas por que a gente não presta atenção tanto no hate da internet? Que tem pessoas, assim como o Monark, que se afastaram a tal ponto da realidade que não tem mais retorno. Uhum. Não tem mais retorno. Essas pessoas não vão voltar nunca mais. Eu posso estar errado, mas eu acredito, infelizmente, que o Monark não vai ter um comportamento normal em relação à sociedade nunca mais. Ele vai sempre imaginar que a gente vive numa grande conspiração global, comunista, e não tem nada disso, né? O mundo, nós temos uma fronteira imaginária ali e o mundo é caos, né? Não tem ninguém organizando no mundo inteiro para acabar com o capitalismo. Porque, no fundo, a fake news, essa fake news, a essência dessa fake news que a gente conhece hoje vai mais do sentimento, da emoção, do que a pessoa quer que seja verdade. É por isso que vai além da fake news, é a pós-verdade mesmo. É o que eu quero, o que eu acredito e que eu quero que seja verdade. Então, a pessoa vai criando ali e vai vendo e vai acompanhando não só veículos, e agora você consegue, pelas plataformas, né, nem sei pronunciar o QAuD, aquela plataforma chinesa, Não, essa eu nem essas conheço. plataformas, essas plataformas, os TikToks, Sim. esses canais, que você tem ali não só veículos, mas você tem pessoas que disseminam aquilo então, assim, eu acredito em que a Terra não é redonda. E vou acompanhando pessoas, influenciadores que professam isso. E a partir daquilo eu vou conhecendo outro, Y. Cara, E cria uma gama ali de influenciadores, e aí você se fecha a esse mundinho monarquiano que o Francisco está citando. eu falo muito para os meus alunos que hoje você pode digitar qualquer coisa, qualquer teoria mais absurda na internet, vai ter alguém que pensa igual a você. Sim. E isso vai criando essas linhas de reforço, né? A pessoa vai, de fato, tendo reforçado aquilo que ela quer acreditar, o que é muito perigoso. Porque, e aí a gente tem que dar uns passos atrás, né? A gente vinha de um processo de informação que era meio que estruturado e até consolidado em demasia na minha leitura. Você tinha poucos canais de televisão, poucos jornais, poucos rádios, mas você tinha pelo menos ali uma percepção de que, quem está transmitindo isso tem um nível de credibilidade, tem lá um CNPJ, tem que prestar conta. Exatamente. Hoje em dia, como o Domingos colocou, qualquer pessoa vai lá, mete a cara em qualquer aplicativo e prega o porrete, fala o que quiser. E essa é a importância do jornalismo profissional. Porque o jornalismo profissional tem o seu nome, tem um CNPJ. Se o jornalismo profissional não está passível a erros, de errar uma checagem. Não está. Tanto é que, assim, até pouco tempo atrás, quem cometia a famosa barrigada, o cara não precisava nem de levar um processo. Ele mesmo já se... Na hora a pessoa se retrata. Já se retrata. E assim, é comum a barrigada. Porque você... Às vezes a informação errada parte de uma fonte oficial. Sim. Exatamente. E depois ela corrige. E volta lá atrás naquele papo. Você tem que ter cuidado com todas as fontes. Sim. Porque uma fonte pode te levar a fazer uma barrigada. E isso... E isso faz parte do trabalho sério do jornalismo profissional. Eu vou dar um exemplo. Eu recebi a informação na semana passada que movimentou muito que um rompimento do Republicanos com o Rogério. Sim, eu cheguei a ler essa matéria. Pois foi eu que dei essa matéria. E eu falei, eu vou falar com o Wildo. Eu não vou soltar essa matéria. Eu recebi a informação em off. Eu não vou soltar só com base na fonte em off. Eu vou falar com o Wildo. Hildo, para quem não sabe, é o presidente do partido. O Wildo Candango, presidente do Republicanos em Goiás. Eu consegui falar primeiro com o Vanderlei, presidente do Republicano do DF, antes de falar com o Wildo. Mas eu perdi 1h30 para falar com o Wildo até eu soltar a matéria, porque eu não queria fazer com base em off. O Wildo me confirmou, a matéria saiu, isso repercutiu muito a semana inteira, inclusive com discursos acalorados do Clécio na semana. Para variar, né? O Clécio, ele é uma pessoa que gosta da polêmica quente. Foi hoje que eu descobri o nome do presidente do meu partido. A semana inteira esse assunto rendeu. E foi uma matéria rechecada em cima de uma informação. Cara, então, aí outro ponto que a gente tem que observar também. E outra coisa, por telefone, porque eu não tinha como ir até o Wildo falar com ele. Nem sempre a gente vai conseguir falar tete a tete com a fonte. Já rolou vocês perceberem que o cara tá tentando manipular vocês? Demais. Que o político tenta jogar o migué pra ver se ganha ali uma capa, uma repercussão. Mas às vezes é verdade e compensa publicar. Mesmo a gente sabendo que ele tem interesse... Mas todo mundo tem interesse, né, meu amigo? Todo mundo tem. Às vezes, compensa. Você tem que ver o valor da notícia. E tem que, assim, se ele tá falando, se ele tá queimando outro cara, você tem que sempre ouvir o outro cara. Claro. Porque é o básico. Porque tem gente que não vai atrás, né? Tem gente que fica só... E aí você fica taxado como um jornalista parcial. Sim.
Essa questão do jornalismo chapa branca, tendencioso, é um problema que Sim. a gente convive com ele há muitos e muitos anos. Agora vem cá, vamos lá, pensando nessa perspectiva aí do jornalismo parcial, algumas figuras, alguns colegas de vocês, eles se tornam jornalistas parciais, né? Você pega uma galera que fala, bicho, o que esse cara fala tá muito direcionado, tá muito ligado a uma linha específica, uma linha ideológica, que você começa a gerar, fala, pô, quem deu a notícia? Ah, fulano. Não, acho que não. Peraí, vamos procurar outra fonte, vamos ver quem mais vai dar a mesma notícia. É quem tem fama de militante. Militante. Tal de jornalista militante, né? É por isso que a gente tem técnica. A gente aprende na faculdade. Não coloca a sua opinião na matéria. Em jornalismo objetivo, não, né? Em jornalismo opinativo, tudo bem. Mas em jornalismo objetivo, você não põe sua opinião na matéria. Você ampara com as fontes. Mesmo que seja fonte em off. Porque hoje em dia, ainda mais no jornalismo político, você trabalha com muita fonte off. E uma coisa legal do jornalismo político, eu tô até divagando, mas é você trabalhar com a expectativa de verdade. Tem um exercício de futurologia, né? Sim, em 2021, no final de 2021, eu acho que foi a Bela Megali. Eu não tenho certeza. Mas ela deu que o Alckmin seria o vice do Lula. Não. Foi a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. Foi a Mônica Bergamo, isso. Ela deu no final de 2021 que o Alckmin seria. Mas isso, assim, foi taxado na hora. Isso não tem cabimento. Não vai acontecer. É um absurdo que isso aconteça. Absurdo. Isso foi confirmado em agosto de 2022. Não, mas quem passou a eleição de 2018 deve ter chegado, a hora que leu essa notícia, deve ter pensado, tá drogada. Certeza que ela tá louca. Pois é. Porque quem vivenciou, a eleição de 2018, cara... Mas são os absurdos desse mundo que capotou, né? Nos últimos 4 anos. Sim, completamente. E foi uma informação em off. E foi uma informação completamente especulativa. Não era certeza. Provavelmente existia uma conversa. Lula e o Alckmin já tinham conversado alguma coisa, mas não tinha como dar certeza. Há 8 meses das convenções que eles estariam... Ainda mais num cenário como esse, né? Alguém já tinha soprado ali na Bergamo, uma jornalista que tem fontes assim, que você sabe aonde ela tá, fonte na Rússia, que assim, o Haddad tá articulando um encontro aqui com o Alckmin e o presidente Lula. Então se tá, então é porque tem alguma coisa no... Se tem um cheirinho ali... Se tem uma fumacinha, pode rolar. Eu confesso, que chapa interessante, né? Eu fui a pessoa que sempre achou essa chapa muito interessante, essa chapa Lula e Alckmin, que é... O Alckmin, claro, foi pro PSB, mas o Alckmin, na minha cabeça, ainda representa o tucanato, Sim. O PSDB, que rivalizou com o PT por 20 anos, durante os governos dos anos 90, dos anos 2000, foi o grande rival do PT. E essa junção, para mim, ela é muito simbólica nessa reconstrução de um momento mesmo de grande polarização, em que as pessoas estão tão raivosas umas com as outras. Em algum nível, eu acho que houve uma pacificação entre as pessoas com essa chapa. Eu penso também, eu entendo também que a ida do Alckmin para o PSB viabiliza um processo de recomposição. Que naquela linha discursiva do uma frente ampla que era necessário que se fizesse, Sim. que em 18 não conseguiram fazer, né? Que deu um racha muito complicado. 10 candidaturas em Sim, 2020. e tinha aquela coisa, né? Não arreda o pé de jeito nenhum do Ciro Gomes, e o Haddad pelejando, mas dentro do próprio PT um certo descrédito e falta de empenho. O Ciro Gomes manteve essa postura. Manteve, né? mas ele se isolou, né, cara? A gente pega agora em 2022. Ele é uma incógnita dentro do próprio se partido, isolou. né? Ele se isolou, tretou com o próprio irmão, tá um rachado lá no Ceará. Sim. E nisso o Alckmin tá sentado na cadeira de presidente, vira e mexe. Olha como é a vida, né? Agora conhecido como companheiro Alckmin. Companheiro Alckmin. E eu acho bacana que ele mesmo se coloca no papel e tá suave, né? Sim, o Alckmin virou um mito dos memes, né? Isso que você fala, o PSB torna-se por um tempo uma espécie de puxadinho tucano mesmo. Porque aqui em Goiás, por exemplo, tem os seus reflexos. O ex-governador José Hériton, Fernando Tibúrcio, né? Pessoas que sempre tiveram vínculos com o tucanato goiano por um tempo. Acho que agora houve uma certa distanciada, né? Chegaram a ventilar a possibilidade do Marconi. Até do Marconi, do PSB, né? mas ele já recuou. Até o Marconi, por um Negou, tempo, ele aliás. quase pisou ali. Quase que foi assim, uma possibilidade real dele se filiar ao PSB. E ajudar aí nessa... E começar a reconstruir sua trajetória política por outro partido, né? Isso agora tá mais fraco, mas assim, por um tempo o PSB... A gente tem que lembrar que o PSDB passa por uma fase difícil. Sim, e em nível existe- nacional, inclusive. Nacional.
as pessoas veem como o Eduardo Leite a chance de renovação e oxigenação do partido, do ressurgimento do partido. O Marconi também era visto, mesmo com os reveses até o 2022, mas ele teve algumas vitórias na Justiça, foi favorito ao Senado, mas em Goiás o bolsonarismo foi muito forte, o Wilder foi eleito, mas pegou muita gente de surpresa. Eu vou fazer outro jabá, né? Só o mais Goiás que dava que o Wilder ganhava as eleições do Senado. Você tá querendo aumento, né, Francisco? Você tá querendo aumento, fala a verdade. Eu até pedi, né? Só tô esperando a resposta, vai depender desse programa. Deixa eu só voltar uma pergunta aqui. Vocês falaram assim, um pouco de futurologia e tal. Cara, tem muito veículo também que brinca de mãe de nazice, né? Os caras criam umas loucuras que falam assim. Você pega alguns portais, eu converso muito com o Elias sobre isso, a gente acompanha o tempo todo, a gente presta consultoria. Fala, cara, mas de onde é que esses caras tiraram isso? Não, até a futurologia. É muito balão de ensaio que fala, gente, vou perder o bom senso. Tem que ter um pouquinho de pé no chão, tem que ter um sinal de fumaça. E balão de ensaio é diferente que futurologia. Nossa, os caras criam umas coisas que não faz sentido nenhum. Fala assim, cara, mas peraí, da onde tirou isso? Aí você às vezes conhece quem tá ali na matéria e fala assim, vem cá, bicho, o que tá acontecendo? Fala, não faço ideia de onde tiraram isso. Às vezes o próprio repórter é a fonte, né? É aquele meme, né? Fonte, voz da minha cabeça. O cara vai e cria ali, cara. Mas então, o bacana de a gente perceber nesse contexto é que tudo se pauta pelas relações que vão sendo construídas e pela maneira que vocês conseguem enxergar o tabuleiro, né? Porque lidar com política é sempre aquela novidade atrás da novidade, é um eita atrás de vixe, como diz a molecada. Nesse contexto hoje, né, que vocês trabalham em portais de internet, né, que tem a dinâmica muito mais assoberbada. E pois é, você tá no impresso ainda. Mas eu vou falar sobre isso, sabe? Essa diferença da velocidade do trabalhar em um portal de internet e você tá num meio impresso, ou até numa TV, que você tem ali as faixas horárias específicas pro jornalismo. Como é que foi pra vocês? Vocês tiveram que se adaptar a isso? São mais novos que eu, já viveram essa realidade já, né? Como é que é isso? Eu comecei minha trajetória na TV Capital, uma TV local. Depois eu fui pro impresso, no Diário da Manhã. E eu fui trabalhar com site a partir de 2019. E agora você vai esperar para contar o resto da sua história no YouTube. Porque acabou o nosso tempo aqui na PUC TV. Vamos lá pro YouTube, conteúdo exclusivo agora. E no YouTube você já sabe, quem tá acostumado, que a gente pode falar o que a gente quiser e a gente fala mesmo. Pessoal, QR Code na tela, vai pro YouTube, porque o resto do papo aqui agora, a história do Francisco, da atuação dele, só lá no nosso canal no YouTube. Senhores, chama a galera pro YouTube, vamos embora. Bora. Bora lá pro YouTube, pessoal. Chama. Valeu, gente. Até mais. Olá, pessoas que estavam na PUC TV e vieram aqui pro YouTube. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos bater o papo. Vamos continuar o nosso papo aqui agora com muito mais liberdade pra gente falar as miudezas ali, as coisas dos bastidores mesmo, que são impublicáveis, entendeu? Vamos lá, você estava contando a história da sua migração. Agora pode baixaria. Agora pode. Não vamos tirar a roupa não, porque você deu problema pro pessoal da medicina lá, né? É verdade. E eu tenho vergonha. Ainda bem. Então, tá falando oficialmente no online, exclusivamente, né? Eu comecei em 2019 no Jornal Opção. Eu já tinha trabalhado no Folha Z, no online, e no próprio Diário de Aparecida, mas eu era mais focado no impresso. A partir de 2019, eu fico exclusivamente na dinâmica do webjornalismo. Naquele momento, eu percebi a grande diferença e o volume de produção, o quanto aumentou. E o quanto o imediatismo do site influencia. É muito diferente mesmo. Você tem uma pressa que você não tinha nos outros veículos. Isso eu fui perceber a partir de 2019. Hoje eu já estou muito familiarizado com isso e consigo trabalhar em 2 veículos distintos. E confesso que eu sinto mais dificuldade hoje com o impresso. Porque o impresso, a matéria não pode envelhecer de um dia para o outro. Então você tem que fazer uma matéria, às vezes, que traz uma análise. Uma matéria que no outro dia ainda vai estar fresca. Então, para mim, hoje, o impresso é um pouco mais difícil que o online. O hard news, aquela coisa de soltar na hora, já acostumei. Para mim, tá fácil. O difícil é você manter a matéria quentinha pro dia seguinte. Eu acho que é o grande desafio do impresso mesmo, né? Porque você tá falando você tá tratando uma matéria, uma notícia, que as pessoas já leram, assim. Então, você tem que entregar um ingrediente diferente, né? Talvez uma aspa, uma aspa de um personagem importante, uma opinião ali de um personagem, não sua, mas de um personagem que está envolvido na notícia, que outro veículo não deu. E acho que esse é o grande desafio, porque é muito difícil conseguir isso. A linha do hoje, inclusive, é uma linha mais analítica para a política. A gente mesmo consultando fontes, a gente traz uma análise. Não é só a notícia, a informação. A informação está ali, mas a informação geralmente é um gancho. Porque o tema da matéria mesmo vai ser
a análise do contexto do que está acontecendo. A gente sabe que o Gustavo Mendanha fez uma consulta à Justiça Eleitoral para ver se ele pode disputar Goiânia. Mas essa notícia já é de ontem. O que vai ter a informação? A informação é o que ele quer com isso. O desdobramento que isso pode dar. Se ele não conseguir, quem que é beneficiado, quem que não é beneficiado. É tudo isso que vai entrar na... Não, eu acho bacana porque, assim, o Francisco, gente, ele me amola direto de entrevista. Toda semana. E aí... É muito claro, assim, quando ele me pede um comentário sobre alguma coisa, eu falei, isso aí é pro site. Quando ele me manda umas 3, 4 perguntas, não, isso aqui é pro impresso. Porque, de fato, essa dinâmica do digital é muito maluca, né, cara? Porque vocês estão o tempo todo, e são vários portais, vários sites, e eu entendo até que a pressão que vocês sofrem deve ter escalado às alturas, né? Porque, assim, não sei lá como é que vocês trabalham, a entrega, o volume que tem que ser entregue, o acompanhar o tempo todo, você não pode desligar, na verdade é essa, não tem como desligar do negócio. Ainda mais nessa área que é a área política, porque, como a gente estava comentando, o impensável acontece com certa frequência, inclusive. Sim, acontece com muita frequência e a gente tem que estar ligado, né? E é aquela coisa de manter o vínculo com a fonte. Mesmo que você não tenha absolutamente nada para falar, mas mantenha o contato, liga para sua fonte toda semana, pergunta só se ela está bem. Às vezes eu ligo pro... Vou citar o Gustavo, que a gente já falou várias vezes do Gustavo, o Gustavo Mendanha. O Gustavo Mendanha, eu tenho hoje uma relação, acho que praticamente de amizade com ele. Eu ligo pro Gustavo toda semana. Às vezes não é nem pra matéria nenhuma, é só pra saber como é que ele tá. Ele fez uma cirurgia e foi noticiado. E eu só mandei a mensagem: ô Gustavo, como é que você tá? Você tá bem? O que aconteceu? Não é pra matéria não, só quero saber como é que você tá mesmo. Só pra manter. Você não fala assim com seu amigo? Tem fonte que você tem que preservar como se fosse um amigo. Esses dias pra trás, eu e o Gustavo, a gente tava conversando e justamente nessa pegada. Não, quero saber só sua opinião sobre isso. Não é pra matéria, só quero sua opinião pra valer mesmo, me conta. E não foi publicado, no outro dia tudo certo. Então, a partir disso, você vai ganhando. O cara não publicou mesmo, cara. Então, assim, aos poucos você vai ganhando. Isso acontece com vários outros atores. Tanto a direita como a esquerda. Sim. Isso acontece, é bom você ter fontes em todos os... Eu acho que o jornalista, ele tem que ser a pessoa realmente suprapartidária, né, cara? Porque senão, se você tiver, por exemplo, você pode ser um jornalista tranquilamente, só com suas fontes, sabe, do PT, do PSDB, do PSB, do PV, só do PSOL... Mas aí você vai se tornar aquele cara militante. Aí você vai assim... E tudo bem. Às vezes a pessoa quer isso mesmo. Sim. A pessoa... E tem veículos de comunicação destinados a isso. Nós temos a Carta Capital, que é um veículo voltado para a esquerda. Tá tudo bem. Sim. A Veja é mais voltada para a direita, o antagonista. O que eu sempre entendi é assim, havendo transparência de que a pizza toca, beleza. Eu sou mais afeito à galera da direita. Ok, deixa isso claro. Eu sou mais afeito da galera da esquerda. Ok também. A gente sabe, mas eles não assumem. Mas se assumisse oficialmente, eu acharia ótimo. Sabe por quê? Porque se você assume que você é um veículo de esquerda, você tem uma responsabilidade enorme em fazer um jornalismo respeitando o outro lado. Aí você se sente mais pressionado ainda. Sim. Se você for fazer uma matéria, não, eu preciso ouvir o outro lado mesmo. Eu preciso não deixar dúvidas, porque eu sou de esquerda. Vai ficar muito feio para mim. Se for só eu acho extremamente grave o que a gente viu aí recentemente também, que é essa questão de veículos se posicionando claramente em favor de determinado político e a população ficar assim, mas será que é, será que não é? Porque pro povo mais leigo, que não acompanha tanto, não tem essa clareza. A Jovem Pan é totalmente bolsonarista. Mas para algumas pessoas, não. E se vende como imparcial. Pois é, cara. Se vender como imparcial, que eu acho que é até criminoso, porque aí você ludibria as pessoas. Porque ela não tem essa preocupação que eu falei. Não, nós somos de direita, nós somos bolsonaristas, então nós vamos dar o mesmo espaço para o outro lado para não deixar nenhuma dúvida que nós respeitamos o processo jornalístico. Não. Eles dão só um lado, eles calam o outro lado. E dão com um tom de notícia, né, de informação. Sim. Porque pra mim aquilo ali é publicidade, irmão. Eu sou da publicidade. Então, assim, se eu quero vender um produto, se eu quero ganhar voto pro meu cliente, eu vou vender ele bem. E aquilo ali pra mim era publicidade pura. Não tinha nada a ver com jornalismo, nenhum daqueles comentários. Tanto que de vez em quando apareceu uma figura lá que contraditava com os âncoras do jornal. Durava pouco. Durava pouquíssimo, cara. O pau torava direto naquilo ali. Por quê? Porque se vendia um jornalismo que não era jornalismo. Eu acho que aí é grave para a população. Você, de fato, ali você vai ser ludibriado. E você engana. Sim. E usa, o que para mim uma das coisas mais graves é que você já tem uma audiência muito grande e você torna a sua plataforma um grau disseminador
Porque aquilo lá, o personagem que tá concedendo a entrevista ali, ele vai usar aquele recorte pra rede social dele, que aí vai multiplicar cada vez mais. Você se torna uma plataforma realmente de disseminação propagandística de uma eventual até fake news. Sim. O que aconteceu várias vezes, inclusive em vários canais. Porque, de fato... Desculpa, e o leitor, o ouvinte, ele não vai ler dessa forma na maioria das vezes. Ele vai ler, estão censurando o cara que eu voto, cara. Que absurdo. E aí entra nas emoções, né? Não, e essa situação que a gente tem que considerar, porque, como você bem colocou, o cara vai lá, aí ele dá uma versão dele num espaço que, teoricamente, é chancelado como isento, como jornalístico, mas aquele material depois vai correr em grupo de WhatsApp, cara. Em contexto completamente diferente, sem nenhuma contradita, sem nenhuma outra fonte que possa tergiversar aquilo ou possa tentar, pelo menos, contrapor mesmo uma opinião. Então, assim, vira veículo de propaganda. Eu não sou contra o jornalismo declaratório. Eu já ouvi muitas críticas da pessoa, principalmente quando as redes sociais, que o Twitter virou isso, né? A pessoa fala uma frase de impacto e vira uma notícia. Eu não sou contra o jornalismo declaratório, desde que seja plural. Não pode dar esse jornalismo declaratório só para um lado. Desde que você faça para todos, eu não vejo problema nenhum. E parte do jornalismo político ele é declaratório, né? Sim. Assim, 80% dele, a maior parte é declaratório. Só que é importante que você dê uma palavrinha, todos, uma né? palavrinha que a gente vê, escuta muito na faculdade, né? É a multiangularidade. Que a gente esquece. Multiangularidade da informação ali, daquela declaração. E o que tem o contexto por trás dela também. E às vezes o outro lado não é um, né? São vários. São vários. Eu fico observando muito essa questão da perspectiva de poder de alcance. Porque se a gente for entrar assim, eu posso ter o jornalismo de direita, eu posso ter o jornalismo de esquerda. O problema que eu vejo também é o tamanho de cada grupo. Porque o pessoal que faz jornalismo de direita tem muito mais grana do que o pessoal que faz jornalismo de esquerda. E aí, as técnicas, as estratégias, os canais, a tecnologia para produzir conteúdo é discrepante. Sim. Né? O que faz hoje um Estadão, em nível de alcance, de impacto, é muito maior do que um portal de notícias da esquerda. Do que um jornal de esquerda, por exemplo. E o Estadão se coloca na postura do isentão, né? A gente é parcial, mas faz editoriais que, porra, tu fala, cara, não, hein? E hoje em dia, pelo menos do grupo bolsonarista, eles consideram todos os veículos de mídia tradicional de esquerda. Eles acham que o Estadão é de esquerda. Mas aí já é doença, né? O Globo é de esquerda. Valor Econômico econômico é de esquerda. Eles realmente acham que todos os veículos tradicionais são de esquerda. The Guardian, de esquerda. Não, New York Times. Mas aí já é doença. Eu tenho medo desse pessoal. Aí entra naquela questão lá da alucinação da pós-verdade, né? Do que eu acredito. Então, assim, a pós-verdade bolsonarista prega que tudo que é ali anti-sistema é comunista, enfim, todas essas coisas que alucinantes, as pessoas acreditam mesmo. O Lula vai fechar a igreja, vai acontecer todas essas... a taxação de grandes fortunas vai pegar a classe média e essa parte... o povo vai invadir sua casa, vai ter que dividir sua casa com sem teto. Cara, vamos pegar o meu carro de 2008. Não, comprado com um programa social... Vão taxar os ricos e eu tenho um Celta e eu vou pro pau também. Exatamente. Que foi comprado com um programa social lá, com redução dos juros na época do... Que o cara trocava todo ano o carro dele até 2014, né? Todo ano ele trocava o carro. Aí o cara tá com o mesmo carro desde 2014. Fala, porra, não. E vão taxar as grandes fortunas. Agora vão levar meu carro. Mas essa professor João César, lá do Rio de Janeiro, ele fala da dissonância cognitiva. É um termo que ele tá... Eu adoro esse termo, eu uso muito essa frase também. A dissonância cognitiva, que impede... Aí entra nas emoções. O que eu acredito como verdade. E eu vou... Então, assim, lasque-se que o Francisco Júnior... que o Francisco Costa... Tá vendo o candidato já tem a pouco. Deputado de mim. Que o Francisco Costa, ele trabalhando mais Goiás ou em qualquer outro veículo, ele é comunista.
Cara, eu acho muito bacana, porque como a gente tá nessa dinâmica agora de todo mundo produz conteúdo e não tem critério nenhum, e você vai ser seguido por quem pensa igual a você, gosta do que você fala, independente da sua capacidade técnica, ou credibilidade, ou know-how mesmo para produzir aquele material, né? E aí você tem muito isso, né, cara? Você vai lá, pega o fulano, que é um professor, que é um pesquisador, que é um profissional de décadas e décadas de uma área. Aí, porque ele fala algo que determinado grupo não gosta, aparece um moleque de 16 anos te detonando, falando que você não sabe nada, que você tem que estudar mais. É muito bizarro. Tem um autor americano chamado Tom Nichols, que ele escreveu um livro chamado A Morte da Competência. É muito bacana, porque ele fala sobre isso. Que não basta o seu background, quanto você estudou, o que você já produziu. Se alguém tiver mais relevância e notoriedade que você... E começar a te contrapor, sem te dar espaço, irmão, povo. Exatamente. O cara consegue ganhar. A gente vê políticos sendo eleitos com isso. Sim. A opinião de um leigo, ela tá no mesmo patamar, se te interessa, que a opinião de um técnico. Uhum. O que é um completo absurdo. Eu acho isso completamente... Às vezes a gente faz uma matéria e a gente ouve as fontes, né? Porque você faz uma matéria de cidade, de economia, de qualquer coisa, e se ouve uma fonte técnica. E essa fonte técnica te fala, não, porque isso aqui influencia nisso. Aí, nos comentários, vem sempre a pessoa questionando, não, mas não é desse jeito, porque comigo foi assim. Ou, não, por que você falou? Por que você não falou com fulano? Porque o especialista não é o fulano, o especialista é essa pessoa. Mas essa é outra situação, né? O cara, ele coloca o exemplo pessoal dele para contrapor algo que é horizontal, inclusive. E assim, o censo do IBGE, muita matéria é pautada, o censo do IBGE, por exemplo. Você tira números lá do censo do IBGE. O censo do IBGE tá falando que negros ganham menos que brancos. A população negra, majoritariamente, ganha menos que brancos. Ah, não, mas eu conheço um cara lá, que ele é rico, cara. Cara, a família toda dele... Não é o seu vizinho, é o censo do IBGE que tá falando. E às vezes isso não vale nem para essa pessoa, porque você vai ver, ela conhece um negro rico e conhece 100 brancos. Exatamente. Mas esse vale o mesmo que esse 100. Nem para ele deveria servir esse exemplo que ele dá. Mas ele pega aquilo lá como um grande salvo-conduto de que não, todo mundo é assim, todo mundo tem as mesmas condições. Eu penso que essa dinâmica de a gente vive nas nossas microbolhas acaba nos legitimando a nos contrapor qualquer coisa que a gente quiser também, né? Sim. Então é isso. Ah, não, o Domingos publicou uma matéria lá e não sei o quê, entrevistou fulano e beltrano, mas não, eu conheço o pessoal aqui, ó, eu conheço fulano aqui, não é assim, não é, tenho certeza que essa comunista, essa matéria dele tá errada. Não, exatamente, o Banco Mundial, que fornece muitos dados também, que pautam matérias, é comunista também, né? Então, assim, tem uma das técnicas que o Francisco mencionou lá no começo é justamente isso, você pautar a partir de dados que grandes instituições de pesquisa soltaram. Então, assim, você vai falar sobre racismo, você não vai pegar no seu vizinho, você vai usar um professor e você vai usar levantamentos feitos por entidades que já estão pesquisando o assunto já há décadas para balizar aquilo. E eu sempre gostei muito de número. Exatamente, na número. Na minha cabeça, até então... Até pouco tempo, o número era incontestável. Ah, mentira. Mas eu achava que era. Até pouco tempo eu achava que era. Mas aí as pessoas começaram a contestar os números. Eu falei, mas aí ficou difícil. Não, você lembra aquela frase? Eu sou do século passado, né? Então eu cresci ouvindo muito essa frase. Contra fatos não há argumento. Lembro. Mentira. Mentira. Hoje em dia não existe isso, não. Contra fatos, você cria fatos novos, inclusive. Contra argumentos não há fatos. Você cria delírios. Porque geralmente as pessoas acreditam mais em delírios. Não as pessoas, esse nicho, né? Fiz um corte aqui, né? Sim. Cara, mas vamos lá. A gente está falando das dificuldades do jornalismo e também as dificuldades da comunicação do modo geral nesse modelo horizontalizado de produção, porque de fato você pega um smartphone hoje, você cria o seu blog e prega o pau e de repente você vai ter até a mesma notoriedade que um veículo para certos grupos, né? Isso é um ponto pacífico. Mas como é que vocês enxergam o papel dos jornalistas e dos futuros jornalistas? É uma preocupação que eu tenho também, porque eu dou aula em faculdade, não dou aula para o jornalismo, mas na comunicação, e vejo muita molecada do jornalismo, e vários que eu acompanhei lá na PUC, hoje já estão aí em veículos, e cada vez mais tendo que se colocar num ambiente mais insalubre, mais difícil de exercer a profissão de jornalista. O que vai se transformar? Você para para pensar isso? O jornalista vai se transformar em quê? Você falou uma coisa muito boa, cara. Vamos ter que
vamos ter que sugerir pros patrões, né? A gente vai ter que começar a receber esse adicional de insalubridade mesmo. Mas eu acho que devia. É o que eu falei no começo, né? Eu não leio mais comentário, eu não leio nada. A não ser que a pessoa venha até mim para reclamar, eu não vou ficar sabendo do que a pessoa acha do que está escrito. E a nossa profissão, e eu vou puxar uma sardinha mesmo, é vital para a democracia. Uhum. E nós vamos continuar trabalhando. E tem chat GPT, as pessoas, porque o chat GPT vai substituir. Não vai. Não vai, O chat não GPT, ele pode escrever um texto padrão, hard news. Mas ele não pega as nuances numa entrevista. Já não tem como Pro pegar chat as nuances GPT, o numa governador entrevista. Ronaldo Caiado é um médico veterinário. Olha aí. Você tem que, mesmo tendo ali o robô por trás, vai precisar de uma figura humana ali pra checar o que o chat GPT Não, tá falando. uma coisa que eu falo pros meus alunos, gente, ó, o chat GPT só funciona se você souber perguntar pra ele. E a própria pergunta demanda reflexão e embasamento. Senão você não consegue perguntar algo que ele te produza. Então não dá. E ainda o que ele produz, você tem que passar um puta num pente fino ali e fazer adequações. E vai ter um filtro na profissão jornalista, porque o que eu vejo hoje em dia eu entrei na faculdade com aquela ideia, eu quero ser jornalista de jornal impresso, eu quero escrever para Piauí, quero fazer uma matéria de 50 mil caracteres. Jornalismo literário, pegar Jornalismo vários literário. elementos assim. É claro que eu não consegui ir para esse lado, mas eu consegui para o jornal impresso e consegui para o site, que querendo ou não é uma vertente. É um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, os textos são menores. Mas eu trabalhei muitos anos com jornalismo impresso, eu ainda trabalho com jornalismo impresso, e o que eu vejo é que vai ter um filtro nas faculdades. Você já vê muitos alunos que já não tem esse sonho de ir para redação, de ir para assessoria. Diminuindo o número de profissionais com ideia de ir para redação, naturalmente vão ser melhor remunerados, Sim, né? sim. Se faltar, e já está faltando. A gente já não acha mais estagiário, já ficou bem mais difícil achar estagiário. E com menos profissionais, os próprios veículos vão ter que reconhecer, porque é uma função muito importante para a sociedade. E mesmo com fake news, os veículos de comunicação, eles continuam gerando engajamento. Mesmo que as pessoas vão lá comentar na sua matéria que ela é mentira, ela leu sua matéria. Uhum. Alguma pulguinha pegou Ficou. essa pessoa, ficou. Ela leu sua matéria. Mesmo quem já vai para dizer que é mentira, quem está com raiva, ele leu sua matéria, ele acompanha sua matéria. E as pessoas, uma coisa muito comum que a gente vê, por que você não fala que fulano gastou tanto? Sabe por que você sabe que fulano gastou tanto? Porque você leu numa matéria. Uhum. Então não preciso falar, você já leu. Provavelmente foi até no nosso site mesmo. Não, eu acho... Ele fala numa outra matéria que não tem relação nenhuma. Não, e o tanto, assim, você tá num mesa de café, você escuta o fulano comentar uma matéria, e você fala assim, não, Alcançou, foi né? eu que escrevi isso aí. Isso é massa. Você não precisa falar, mas foi eu que escrevi. Eu acho bacana porque, assim, o senso comum é muito interessante, né? A maioria das pessoas, quando você fala assim, fulano vai ser jornalista, já liga ele à bancada do Jornal Nacional. Já acha que todo jornalista tem que ir pra televisão e fazer bancada de jornal, né? Isso é um fato. E outra coisa que eu vejo também, que é muito senso comum, você tem que falar aquilo que eu acho que você tem que falar. Você não falou... Você fala disso aqui, mas você não fala de tal coisa. Uhum. E aí até eu, que não sou jornalista, inclusive, vejo quando você comentar, não, você tinha que dar mais opinião, tinha que falar mais do seu programa. Eu falei, cara, mas eu tô aqui pra entrevistar as pessoas. Aqui, eu tô pra entrevistar. Se eu for só dar a minha opinião, não tem entrevista, não tem troca, não tem bate-papo. Quando eu tô dando entrevista, aí sim, aí eu posso falar a minha opinião, a minha análise técnica. Mas na cabeça do povo, não, você tem que estar o tempo todo militando em favor daquilo que ele acredita. Eu vou rememorar o que o Rogério Skylab disse pro Monark. Ele falou, o Monark não sai dessa mesa. Não sai. Mas naquele episódio lá, dele defender o nazismo e tudo mais, o Skylab fala pra ele, pouco antes daquilo, não, você tem uma responsabilidade. Não, isso aqui não é jornalismo. Não é, porque o seu canal, o Monark, você não sabe, mas tem milhões de pessoas vendo isso aqui. Então você tem responsabilidade com a informação, sim. Você não pode sair falando qualquer besteira. E é isso, né? A pessoa tem que ter uma responsabilidade. Sim. A pessoa que tem um mesa-cast como esse aqui, que assim... tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E é por isso que, assim, tanto se fala, o governo quer regular, e aí vai impedir que fulano de tal tenha o programa dele, porque com a regulação vai ficar mais difícil. Cara, você não dá bisturi pra qualquer pessoa fazer cirurgia. Uhum. Não dá, tem uma regulação ali. Qualquer profissão tem uma regulação. Isso aqui é uma arma também. Isso aqui pode ser assim... A gente já... eu vou citar como isso é uma arma. Tem um canal do YouTube, de um goiano, não vou citar.
Mas o próprio Google disse que ele foi a segunda pessoa que mais ganhou dinheiro com mentiras, inverdades sobre a Covid-19. A Covid-19 matou 700 mil pessoas e uma pessoa ganhou muito dinheiro falando inverdades sobre a Covid-19. E até hoje dissemina, né? Isso é eu não vou falar quem que é, quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Ele também não merece ser citado no meu programa, não. Agora, aqui tem responsabilidade, porque aqui a gente trabalha sério pra caramba, toda semana entrevistando gente que sabe pra caramba sobre vários assuntos e principalmente sobre a política. Então, quero agradecer a presença do Francisco e do Domingos. Acho que foi muito massa poder bater esse papo com vocês e dar a possibilidade da nossa audiência entender como é que funciona aí, né, os bastidores do mundo jornalístico, que não é só flores e sorrisos na televisão, não. Tem muito rala, tem muito investimento de tempo, de relacionamento para conseguir criar a possibilidade de levar uma visão racional, técnica e até que possa iluminar os debates da sociedade, né? Porque acho que o jornalismo tem muito disso, né? Ele pauta o debate da galera. As pessoas debatem hoje no café, como o Domingos falou, porque leram alguma coisa que vocês publicaram. Então isso é, de fato, muito relevante e não dá para pensar a democracia sem jornalismo. Então, senhores, parabéns e podem contar comigo aí porque precisarem. Valeu, professor. Muito obrigado, professor Marcos Marinho. Um prazer. Você é meu amigo, né, mano? Eu achei a formalidade, eu tenho que estar falando com quem, cara. E eu sou muito feliz com a minha profissão. É desgastante, é estressante. Eu poderia estar ganhando mais numa assessoria, mas eu amo redação. Só pra gente concluir, a assessoria também tem diminuído, porque os bons repórteres, a maioria tá em assessoria privada e assessoria pública, porque paga mais. Sim. Então, a reportagem é um gesto heróico também. Você tem que ter uma paixão pra estar. Meu TCC é sobre isso, do herói jornalista. O herói jornalista. Ó, Já virou jabada, que um dia ele publica, vai vender livro para ganhar dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro. vai sair da redação e vai vender livro. Vai vender livro. Porque segundo o Rafael, aqui o importante é o Pix. Então a gente está atrás do Pix. Agradecer de novo aqui o Francisco e o Domingos, agradecer o Rafa nas picapes, o Elias ali no papel de Elias mais uma vez. Não deu cerveja para os nossos convidados hoje, só porque eles são meros jornalistas e aqui a gente não tem dinheiro para ficar sustentando todo mundo, não. Gente, obrigado demais, boa semana para vocês. Semana que vem, estamos de volta aqui e acompanhe os caras nas redes sociais, tá? Direto matéria aí, tanto no Mais Goiás, quanto no jornal O Hoje também. Nas redes sociais lá do Domingos não, porque é fechado, porque ele tem medo, tá certo? E a gente continua na próxima. Valeu. Brindezinho maroto. Ó, eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem o nome do programa.